Estou lendo um estudo acerca do livro de Salmos. Aqui estou no Salmo 119. A palavra é a verdade. Esse salmo, sem dúvida alguma, o salmo mais longo do Saltério, é um poema acróstico muito bem elaborado. Consiste em 22 estrofes, correspondentes às letras do alfabeto hebraico. Cada estrofe tem 8 linhas de 2 partes, que começam todas com a mesma letra. Essa proeza artística é um monumento literário erguido em honra à revelação que Deus fez da sua palavra a Israel. Ele se exalta na lei como a comunicação da verdade de Deus, com respeito à doutrina e ética. A lei não é apenas uma referência à legislação ou ao Pentateuco, mas de forma bem abrangente inclui tudo que Deus revelou acerca do seu caráter e propósitos, e o que ele queria que o ser humano fosse e fizesse. Romanos 3,19. A Torá é vista aqui não como um fardo, contraste com Atos 5,10, mas um meio de contato direto com Deus e uma demonstração da sua graça e orientação. Ao celebrar a revelação de Deus, o poeta faz alterações estilísticas ao empregar 8 termos sinônimos, nos quais em cada um podemos detectar uma conotação diferente. A lei, Torá, é a revelação do ensino divino. Os estatutos, Edot, são os termos da aliança que Deus dá ao povo para que observe. Os preceitos, Pikudim, são regras detalhadas para a vida. Os mandamentos, Misvot, expressam a vontade insistente de um Deus pessoal, que é o Senhor de Israel. Os decretos, Hukim, são regulamentações escritas e prescritas para a obediência permanente. As ordenanças, que é Mishpatim, são vereditos do juiz divino que tem um grande alcance de circunstância. A palavra ou palavras representa 2 termos. O primeiro no hebraico é dabar, é uma referência à transmissão da vontade de Deus a seu povo, enquanto o segundo no hebraico é imirá. Muitas palavras têm a conotação de promessa ou promessas e com frequência é traduzido assim. Podemos acrescentar a essa lista ainda caminhos, um padrão de vida fundamentado na vontade de Deus. Deuteronômio 5:33. De um ponto de vista, o Salmo é um hino em louvor à revelação de Deus. De outro, é uma oração que expressa a necessidade contínua que o homem tem do cuidado pastoral de Deus. A lei não é um manual de faça você mesmo, que Deus entregou ao homem para que o use da melhor maneira possível. É como se fosse a parte escrita de uma série de seminários e palestras para a vida toda. Com ela vem a certeza da sua presença viva na vida do crente, incentivando, advertindo, prometendo, capacitando. Versículo 150 e 151. O autor não é um músico amador compondo poesia em uma longínqua torre de marfim. Grande parte do salmo reflete uma situação de tensão e aflição. O salmista se volta para o Deus da palavra, apelando para suas promessas escritas e suplicando por sua ajuda. Por mais magnífico que seja, o salmo cria problemas para o expositor. Às vezes, os versículos ocorrem em pares. Outras vezes, há uma cadeia mais longa de material relacionado. Com frequência, os versículos expressam sentimentos isolados, relacionados aos versículos próximos somente pela letra inicial de cada linha e pela menção à lei de Deus ou de um conceito semelhante. Alguns comentaristas tentam de modo otimista rotular cada estrofe com um tema distinto. Eles tentam alcançar esse alvo à custa da concentração em alguns versículos e ao ignorar a contribuição dos versículos restantes. É melhor enxergar o Salmo como um caleidoscópio de temas variados e recorrentes e analisá-lo de maneira temática. Um fio que passa por toda a rica tapeçaria do poema
é a apreciação do valor da revelação de Deus. É mais doce que o mel, versículo 103, e melhor do que o dinheiro, versículo 14, 72 e 127. É o prazer do autor, 47, 70, 111 e 174. E o motivo do seu desejo, versículo 20, 40, 131. Evoca o seu louvor, versículo 7, 54, 62, 164, 171, 172. E o seu amor, versículo 48, 97, 113, 140, 162, 163, 167. Confira também versículo 46, 129 e 152. Não é de admirar que ele reflita sobre ela e a leve a sério. Versículo 11, 13, 15, 55, 148. Mas por ele mesmo não consegue penetrar na profundidade do seu significado e escopo, e assim ora por compreensão e pela capacidade de aplicar os seus desafios à vida diária. Versículo 12, 18, 27, 32 a 34, 66, 73, 108, 124, 125, 135, 144 e 169. Porque ele dá tanto valor à palavra, se volta para aquele que a deu, apelando na hora da sua dificuldade ao seu caráter e às promessas ali expressas. 25, 28, 41, 49, 50, 58, 107, 116, 149, 154, 156. Mesmo assim, ele é maduro o suficiente para saber que há valor espiritual no sofrimento e que por isso pode fazer parte da escola de Deus. 67, 71, 75. Ele reconhece a obrigação de permanecer leal a Deus, também nas horas mais difíceis, e relata a Deus que apesar de intensa perseguição e tormento, não abandonou o seu Senhor. A esperança sincera é que Deus vai estar do seu lado na hora da necessidade. Aliás, sua obediência é muitas vezes a base para um apelo direto a Deus. Ele sabe que é algo irracional viver sem dar atenção à vontade de Deus, e depois espera que Ele o ajude. A vida desobediente de outras pessoas o entristece como algo trágico e fatal, pois somente a obediência pode lhe dar uma sensação de alívio, versículo 45, e lhe garantir segurança, versículo 165, e a alegria da salvação, versículo 155. Ele está consciente também de que o livramento vai gerar mais obrigações, e assim promete obediência se as suas necessidades presentes forem satisfeitas, como já ocorreu com necessidades passadas. Ele também promete louvor, compromete-se a viver a partir daí uma vida que honre a Deus e a sua palavra. Há amplos incentivos para uma vida piedosa na grandeza de Deus e na sua bondade moral, mas ele sabe muito bem que sua determinação não vai levar a nada, a não ser que o Senhor a sustente com a força dele. Em função disso, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os pés dele. Ele se alegra que a palavra o sustentou no passado, versículo 92, e tem sido sido fonte de esperança, versículo 49, e conforto, versículo 50 e 52, de sabedoria prática, 24, 98 a 100 e 104, e de uma vida satisfatória, versículo 93, e é a base da sua esperança para o futuro, e aí vem outras referências, incluindo 43, 76, etc. Embora esse poema tenha muito a dizer acerca da sua fé pessoal e da sua experiência e esperança em relação a Deus, ele não é individualista, aprecia a comunhão com seus pares. Ele recomenda uma vida de confiança e obediência, desejando que outros trilhem o seu caminho. Versículo 19, peregrino, alguém privado dos seus direitos. Salmo 120, o fardo é tirado. Aqui começa uma série de 15 salmos, que é do 120 ao 134, em que todos têm o título
Cântico de peregrinação ou dos degraus. Nota de rodapé da NVI, Cântico das subidas, BJ. O significado de degraus ou subidas é incerto, mas é muito provável que seja uma referência à peregrinação para o templo em Jerusalém, de forma que esses são cânticos dos peregrinos. Antes de serem combinados para esse propósito, parece que tiveram origens diferentes. Esse Salmo 120 era originariamente um poema de gratidão individual com relação a uma oração atendida. Nas festas, muitos israelitas não somente participavam da adoração comunitária, mas também aproveitavam a oportunidade para apresentar seus problemas ao Senhor em oração e esperavam sua resposta. 1 Samuel 1, 3-18. Oração respondida, versículo 1 e 2. Eu clamo pelo Senhor e Ele me responde. É o testemunho alegre do salmista. Aparentemente é uma alusão ao oráculo sacerdotal recebido há pouco por ele, com a certeza de que Deus resolveria seu problema. Ele foi vítima dos lábios mentirosos e do engano. Mas agora, depois de descarregar seu fardo diante de Deus e receber o conforto divino, ele se sente vindicado na sua alma e já não está envergonhado. Justiça divina, versículo 3 e 4. O versículo 3 faz um eco da fórmula Deus o castigue e o faça com muita severidade. Confira 1 Samuel 3,17, 2 Reis 6,31. Aqui a Neb traduz: o que ele tem reservado para você? O que mais ele tem para você? Evidentemente, os perseguidores dos salmistas invocavam maldições sobre si mesmos para impressionar outros com a verdade das duas próprias declarações falsas contra ele. O salmista os lembra da linguagem forte do seu juramento falso e os adverte de que talvez tenham de sofrer uma destruição auto-invocada, visto que lançaram as suas palavras de vingança contra ele, palavras afiadas como uma flecha. Confira 64:3 e Jeremias 9:8. O que eles devem esperar são flechas divinas de castigo e brasas incandescentes e de destruição tão quentes quanto as de sândalo. Uma ovelha no meio de lobos, versículos 5-7. A vida tem sido muito difícil, o salmista se queixa. As pessoas à sua volta o têm tratado como um inimigo e não como um semelhante. É como viver entre um banho de estrangeiros pagãos. Ele não tem se comportado de forma alguma como os israelitas. Para que seja mantida a paz, é necessário que as duas partes concordem, e ele se esforçou ao máximo para fazer a sua parte. Romanos 2,18. Mas eles ignoram suas propostas de paz. Sobrecarregado por essa situação de ser pomba entre falcões, ele vem a Deus e lança sua ansiedade sobre o Senhor. 1 Pedro 5,7. E recebe conforto intenso. Versículo 4. Sândalo, maneira que fornecia carvão, que produzia calor intenso e duradouro. Os versículos 5 é uma metáfora explicada. Versículo 6, confira BJ. O povo de Meseque vivia entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, enquanto Quedar era uma tribo de benefícios no deserto sírio-arábico. Os habitantes dessas regiões
tão distantes uma da outra, são escolhidos como exemplos de estrangeiros com quem um israelita não se tornaria em casa, mas em perigo. Salmo 121. Apto para guardar. Esse salmo pode ser considerado o equivalente do Antigo Testamento a Filipenses 4:1. A ideia principal do salmo está no conceito proteger-protetor, que ocorre muitas vezes num salmo tão breve. Evidentemente se tornou um cântico de peregrinação. No início, como parece mostrar a forma de diálogo, provavelmente era uma conversa entre o adorador israelita e o sacerdote que era responsável no templo, cuja bênção ele buscava. Salmos 91. A fonte da ajuda, versículos 1 e 2. O narrador está ou prevê que logo vai estar numa situação de tensão. Sua pergunta mostra a ansiedade e o sentimento de incapacidade. Para o peregrino, os montes seriam a região montanhosa de Jerusalém, em cujo templo ele logo estaria para adorar a Deus e fortalecer sua fé. Para o salmista, os montes podem ter sido o cenário de uma viagem perigosa que ele temia, versículo 6-8, e para a qual buscava a garantia de que não estaria sozinho. Já enquanto faz a pergunta, se sua fé provê a resposta. Ele pode se encorajar com uma declaração de criança. O Deus onipotente do universo criado é o Deus do indivíduo. A sua fé está fundamentada na verdade, tão simples e tão profunda, de que o Deus que fez a terra, o ar, o céu e o mar, cuida de mim. Sarah B. Rhodes. Mas ele ainda assim busca confirmação com aquela atitude: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A segurança do crente, versículo 3-8. O sacerdote conforta e acalma com uma bênção esse homem em cujo coração fé e temor estão lutando. Que o Senhor te guarde com segurança, BJ, e número 6:24. Deus não foi feito à imagem do homem, cuja atenção falha depois de um período. Essa sentinela nunca dorme no posto. Como protetor de Israel, ele provou o seu cuidado, sempre atento. E o Deus do povo é também o Deus do indivíduo. Sua proteção é prometida. Ele é como sombra, uma metáfora cuja força somente as pessoas que vivem em climas quentes podem valorizar. Ele está sempre a postos como um guarda-costas. Os perigos físicos dos raios do sol, 2 Reis 4:18-19, e os perigos mentais dos raios da lua são repelidos por essa declaração sacerdotal. Se esse israelita fiel específico tinha mais temores para expor, o seu coração é acalmado por uma segurança ampla e abrangente. A palavra-chave protetor e proteger é repetida diversas vezes em virtude do seu valor terapêutico. Sua jornada até debaixo da benção de Deus. As bênçãos para a viagem são prometidas, inclusive um retorno seguro. E a grande viagem da vida, a partir daquele momento também, deve ser compartilhada pelo pastor que cuida e protege. Salmos 23 e João 10:9. Quem precisa temer tendo garantias e promessas como essas? Versículo 6. Na história do homem, a lua com frequência foi motivo de temor em virtude do seu alegado efeito sobre a mente e o sistema nervoso humanos. A palavra lunático, em Mateus 4:24,
Epilético é literalmente lunático. Salmo 122, a cidade santa. Esse é mais um cântico de peregrinação, composto para esse propósito específico. Ao contrário de outros anteriores da série, um israelita veio à capital com um grupo local para participar de uma das festas no templo. Na sua chegada, ele fica impressionado com a cena e a ocasião. Ele expressa suas ideias a seus colegas peregrinos, à medida que seu coração se agita com tudo o que acontece diante e em volta dele. A peregrinação para Jerusalém, versículo 1-2. Ele se lembra das alegrias, da expectativa e do preparo para esse evento. Ao mandamento da adoração, versículo 4, o seu coração já tinha respondido com um alegre amém. Ele tinha esperado tanto por esta peregrinação dentro de Jerusalém. Bíblia BLH. Esses finalmente chegaram a seu destino e o cantor expressa no lugar deles toda a emoção que cada um sente. Admiração por Jerusalém. Versículo 3-5. Jerusalém era uma palavra mágica que fazia o Israel lembrar um mundo de significados. Em virtude de sua solidez, como uma cidade firmemente construída e murada, ela existia como um símbolo da segurança religiosa e política do povo. Tinha assumido de Siló e outros centros de culto anteriores o papel de santuário da Federação de Tribos. Deuteronômios 12:5-7. Ali os diferentes grupos tribais convergiam. Ao adorarem juntos, percebiam sua unidade geral como o povo do Senhor. Sobre todos os membros do povo da aliança pesava a obrigação de adorar o seu nome, um termo composto da autorrevelação de Deus e da sua presença entre o seu povo. Jerusalém era reverenciada também como capital política da teocracia e casa da justiça. Os seus tribunais eram famosos como cortes de apelo em que cada rei, digno do seu chamado, garantia a prática da justiça. 2 Samuel 8:15. Jeremias 21:12. Jerusalém representava a autoridade de Deus sobre Israel nas áreas da adoração e da ordem social. Oração por Jerusalém, versículo 6-9. O salmista não esquece os bons modos. Ele costuma pronunciar saudações de paz na hora. O salmista não esquece os bons modos. Era costume pronunciar saudações de paz na hora de se entrar numa casa ou comunidade. 1 Samuel 25:6, Mateus 10:12-13. Nesse caso é especialmente apropriado, pois lembra a associação popular que se faz do nome da cidade como o termo hebraico Shalom, hebraico 7:2, e contraste com Lucas 19:41-42. A oração do peregrino que ele estimula seus compatriotas a imitar é que, pela graça de Deus, Jerusalém viva de acordo com a fama do seu nome. Comunidades antigas viviam sob ameaça ou medo de invasões, e se Jerusalém caísse, isso significaria o colapso da nação. Jerusalém é o coração do país e é a fonte da sua vitalidade. Essa cidade era a encarnação dos propósitos de Deus para a nação. Dessa forma,
O salmista envolve fortemente em suas orações com uma corda tríplice de paz. Essa marca de bênção afetava a vida de todos os irmãos israelitas. A cidade da paz precisava de estabilidade e prosperidade, se a sua função era ser o lar da joia preciosa de Deus, o templo. Assim, o cantor retorna ao seu tema inicial. É seu privilégio especial ser um dos hóspedes do lar terreno de Deus. O hino de Isaac Watts, How pleased and blessed was I, como fui feliz e abençoado, reinterpreta de forma maravilhosa esse salmo para os adoradores cristãos. Para eles, Jerusalém é um símbolo da unidade do povo de Deus em adoração e comunhão, o centro do trono do ungido de Deus, a fonte da vida fluindo da presença de Deus. Eaton, a palavra presente de Deus, expressa em Hebreus 12, 22 a 24. Versículo 3, firmemente estabelecida, confira o uso do mesmo verbo em Êxodo 26, 11, para unir. Salmo 123, encontrando graça e auxílio. A comunidade está sofrendo debaixo do calcanhar do opressor. Os israelitas levam suas orações urgentes a Deus em forma de lamento. Esse é o contexto original do que mais tarde se tornou um hino de peregrinação e de confiança. O trono da graça, versículo 1 e 2. O representante do povo começa com uma expressão pessoal da sua dependência de e da sua confiança em Deus, assim revelando seu ser adequado para a tarefa de líder de oração. O Deus para quem ele olha é o Rei dos céus, que é mais do que capaz de satisfazer qualquer necessidade terrena. Sua humildade e respeito são compartilhados pela comunidade oprimida. Uma bela figura de linguagem é usada acerca de seres cujos olhos estão atentos para seguir a mão do seu Senhor, esperando pelo menor gesto que expresse a vontade dele. Assim eles fixam o seu olhar espiritual em Deus. Eles esperam pela intervenção misericordiosa do seu Senhor, reivindicando para si o direito do relacionamento de aliança, nosso Deus. Em tempos de necessidade, o pedido repetido por misericórdia e o voltar-se para Deus em oração direta, contraste com o versículo 2, revelam sua perturbação e a forte sensação da necessidade em que se encontram. Seu sofrimento se tornou intenso demais e longo demais. Eles são as vítimas desprezadas de opressores orgulhosos, cuja vida de bem-estar e fartura, confira BJ, são uma zombaria cruel da pobreza e privação deles. Tendo posto seu problema diante de Deus, eles esperam com uma esperança que vai além das suas circunstâncias. Esse breve poema é uma bela ilustração do espírito de Hebreus 4,16. O versículo 3a, na forma grega de Kyrie eleison, é uma oração tradicional da igreja.